ou foi-vos apresentado um tema que tem estas palavras, de volta à origem. E quando ele me apresentava isto, eu comecei a pensar, comecei a refletir sobre esta situação, e eu já estava a pensar num texto, já estava a pensar numa mensagem, e disse, acho que isto é mesmo muito importante. E nesta tarde nós vamos falar de fé. Fé. Tão importante a nossa fé. E quando nós falamos de fé, a primeira coisa que eu vos queria dizer é que, e pegando neste sentido de volta à origem, é que a origem da fé é Deus. A Bíblia apresenta a fé como um dom de Deus. Veio dele para nós, com uma utilidade tremenda. Porque sem a fé é impossível. Tudo aquilo que nós fazemos, se não estiver baseado em fé, é desagradável a Deus. É prejudicial. É melhor não fazermos do que fazermos sem ser numa atitude de fé. E então o principal propósito da fé é pegar em nós que estávamos longe de Deus e levar-nos novamente à origem, levar-nos de volta para Deus. Reaproximar a nossa vida de Deus. A fé, ela não nos foi dada para nós escolhermos o que queremos, mas para levar a nossa vida àquilo que Deus quer e que Deus tem escolhido para nós. A fé, e nós vamos ver isso já numa história extraordinária, a fé, ela não é para eu dizer agora vou fazer esta etapa, depois aquela etapa, depois a outra etapa e vamos construir o nosso caminho à nossa maneira. A fé é precisamente para nós entendermos, hoje eu saio daqui e vou ali porque Deus mandou. Hoje eu estou aqui, estou quase debaixo d'água, estou a sufocar, mas eu vou. Deus está lá. Deus mandou. Eu quero chegar a um lugar, ao lugar onde Deus quer que eu chegue. Não à minha maneira, mas à maneira de Deus. E isso faz-nos entender que a fé não é aquilo que nós muitas vezes pensamos e falamos, que é, não, a fé e as coisas acontecem e grandes milagres vão acontecer e coisas extraordinárias. E é verdade, nós chegamos à carta aos Hebreus e nós entendemos isso. Quando nós falamos, quem é que conhece Daniel? Okay? Bom, o Daniel está aqui, o meu filho está a dizer que sim. Ok? Também conhece, ok. Bem, há aqui muitos. É fantástico nós dizermos que ele é um grande homem de Deus, que Deus fez coisas extraordinárias nele, mas o caminho passou pela cova. A fé não evitou a cova. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nessa mesma carta aos Hebreus, e não é esse texto que nós vamos depois usar, mas há um desafio para nós nos lembrarmos dos nossos antigos responsáveis que nos trouxeram ao conhecimento da fé, que foram os nossos pais espirituais, que nos fizeram entender quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. E diz que nós devemos imitar a fé deles. E nós poderíamos ir muito lá atrás e falar de Abraão, o nosso pai da fé. Podíamos ir lá atrás. Podíamos ir logo assim quase à origem da humanidade, de tudo aquilo que aconteceu. Mas olhamos para trás e dizemos, os tempos eram outros. Claro, naquela altura tinha que ser por fé. Hoje não, porque hoje nós já conseguimos organizar muito a nossa vida. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse que nós devíamos orar pelo pão de cada... Então nós precisaríamos de fé para o pão de cada dia. Sabem o que é que nós hoje interpretamos pão de cada dia? É quando temos o almoço, o jantar, temos a arca cheia, e se tivermos isso tudo, é fantástico. Deus é extraordinário. Se a primeira gaveta da arca já fica vazia, então nós começamos a querer demais. Nós somos muito mimados por Deus. Igreja, nós temos de Deus muito mais do que aquilo que nós precisamos. E nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que nós temos. Até porque a fé, até podíamos dizer, os tempos são diferentes, é verdade. Mas sabe o que é que diz a seguir? Diz para imitarmos a fé deles e diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não depende da fé deles nem da sua fé, mas depende daquele que é o mesmo hoje. Queria convidar-vos agora sim a irmos a uma parte das Escrituras. Primeiro livro de Reis, capítulo 17 e também no versículo 16. E
quando vocês ouvirem a leitura e lerem esta porção, eu creio que vocês vão entender, porque creio que conhecemos a história, e vão dizer, é isso mesmo, a fé faz estas coisas acontecer. Eu quero que isto aconteça na minha vida, eu quero que isto aconteça na minha família, eu quero que isto aconteça na minha nação. Capítulo 17, versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Agora vamos à história. Se quiserem manter as vossas Bíblias abertas, se quiserem depois ler em casa, que também faz bem ler em casa. Isso é muito importante. Porque a fé vem pela... E sabe como é que se alimenta a fé? Pela palavra. Olhando então para esta história, vamos perceber o contexto em que ela aconteceu. Vamos perceber o contexto. Diz-nos que houve um homem chamado Acabe que assumiu a liderança da nação. Foi o rei para aquele tempo. E a Bíblia, quando fala de Acabe, diz que ele era do piorio. Parece que a seguir veio outro pior. Quando a gente pensa que as coisas já não podem piorar ainda. Mas quando foi escrito, diz que ele fez coisas, das piores coisas que podiam ser feitas naquele tempo. E ele era um homem mau, era um homem egoísta, era um homem que fazia tudo para ter aquilo que queria, não estava minimamente preocupado com os outros, e ele já era muito mau. Vocês conhecem pessoas más? Agora juntem a essa pessoa má uma mulher ainda pior. Jezabel. Jezabel era terrível. Alguém diz que só se estragou uma casa. Mas não é nada verdade, porque estragaram foi a nação. Às vezes nós pensamos que resolvemos os problemas, arrumamos a um canto. Ok, pronto, é só ali. Mas o problema é que toda a nação foi influenciada negativamente por este casal. Então, contemporâneo deles está um homem de fé. Que nós podemos entender uma fé da qual nós temos também que imitar. Chamamos o profeta Elias. E o profeta Elias, ele tem uma atitude, todos nós conhecemos quando ele sobe ao Monte Carmelo, por exemplo, e de repente com toda aquela história, ele acaba por declarar e levar a nação a declarar que só o Senhor é Deus. Mas nesta porção das Escrituras, nesta história, nós precisamos de entender que tipo de fé, alguns pormenores, alguns aspectos da fé de Elias. E a fé de Elias era uma fé que influenciava toda a nação. A fé não tem que ver apenas com a minha relação com Deus. A fé é uma maneira como eu consigo também influenciar pessoas. E sabem, é muito simples nesta história, ao percebermos isso, que Elias, dirigido por Deus, limitou a ocorrência de orvalho e chuva à sua palavra. Ele disse, não vai chover até que eu volte a orar. E sabe o que é que aconteceu? Não choveu até que ele voltou a orar. E toda a nação foi influenciada, poderão dizer vocês, negativamente, sofrendo a consequência da desobediência desta liderança. Mas a verdade é que era uma fé que influenciava toda a nação. Foi a mesma fé que levou Elias e levou de tal maneira, numa atitude, num exemplo de fé. Quando ele lá, como eu dizia há pouco, sobe ao Monte Carmelo. E de repente lá os profetas de Baal, todos a clamar ao seu Deus e Baal. Bem, se calhar Baal foi de viagem. Se calhar está a dormir. E eles rasgaram-se, fizeram 30 por uma linha, até que Elias tem uma atitude diante de todos. E reedifica o altar. Mete a lenha. A seguir rega, enche aquilo cheio de água. Toda a gente, este homem está doido. E Elias, Senhor, agora é a tua vez. Esta é a minha parte. Esta é a minha maneira de declarar que eu acredito em ti. Manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu. E não restou dúvidas de que só o Senhor é Deus. O problema é que nós guardamos, tornamos a nossa fé algo
Ai, a fé é pessoal. É verdade. A fé é a minha relação com Deus. É a maneira... Não. A fé é a maneira como nós agimos, como nós falamos com as pessoas, como nós oramos pelas pessoas, como nós abençoamos pessoas, como nós lidamos com elas, como nós temos a coragem de chamar as pessoas à razão. Depois de acontecer isto, ele recebe uma revelação de Deus para ir até um determinado lugar, junto a um ribeiro, onde Deus disse algo extraordinário. Tu vais ser alimentado pelos corvos, eles vão-te levar pão e eles vão-te levar carne. E para matar a sede é simples. Está lá um ribeiro fantástico e bebes água. Aqui é que entra o mimo de Deus muitas vezes na nossa vida. Senhor, mas não pode ser um vinho verde? Já que os corvos, qual Uber qualquer? Já que os corvos vêm trazer carne, não podem trazer Coca-Cola? E é assim que nós entendemos viver a fé. É Deus a fazer tudo e nós a não fazermos nada. Ficamos à espera. Primeira regra da Bíblia. Quem não trabalhar, não coma. Quem não trabalhar, não coma. Há uma parte que ele vai fazer. Numa obediência ele segue e leva então e vive numa harmonia constante entre o natural e o sobrenatural. E a fé serve para estas coisas. Serve para de manhã toca ao despertador, nós levantamos e vamos cumprir as nossas funções enquanto eletricistas, enquanto canalizadores, enquanto nós engenheiros, enquanto qualquer coisa. Nós levantamos e vamos fazer isto, é o natural. Mas há um momento em que parece, e acontece na nossa vida, em que o natural não chega. E quando o natural não chega, a mesma fé que nos faz entender e de manhã levantamos e dizemos obrigado, Deus, pela saúde que tu me dás, pela capacidade que tu me dás, pelos recursos que eu consigo com o meu trabalho alcançar, mas Deus não chega. Quando o natural é, nós vamos ao médico e de repente o médico dá-nos e receita-nos alguma coisa e nós ficamos melhor e nós dizemos, Deus, obrigado, Deus, pelo natural. É a mesma coisa que quando o médico diz, não dá, não há solução, e se o caminho de Deus for a cura, Ele cura. E entra o sobrenatural. Precisamos procurar seguir Deus e as suas diretrizes em todo o tempo. Quando de forma natural não se torna possível obtermos a resposta que necessitamos para o nosso bem-estar, Deus sempre vai agir de forma sobrenatural. Ele prometeu que cuidaria de nós. Façamos o que nos é possível. Deus vai fazer o impossível. Quantos acreditam nisto? Temos que fazer a nossa parte. Algo que nós não gostamos e que tem que ver com a fé é quando a causa do nosso sofrimento é a própria fé. Estou certo que muitos de vocês sabem daquilo que eu estou a falar. Já sofreram por causa da vossa fé. Já sofreram por causa de afirmarem que creem em Jesus e querem segui-lo. E que Ele é o mais importante. É que, deixem-me fazer-vos assim uma pergunta muito simples. Quem é que orou para não chover? Quem é que orou para não chover? Elias. Okay. Quando não chove, o nível de água nas barragens, nos rios, nas barragens, começa a... Sabe o que é que aconteceu com o ribeiro, de onde ele tinha que beber água? Secou. E secou porquê? Porque ele orou para que não chovesse. Quando tantas vezes nós dizemos, Deus, a minha vida está aqui, usa-me como tu queres, para servir os teus propósitos, e de repente nós fazemos uma afirmação, e de repente aquilo que nós entendemos, e agora o que é que vai ser, Deus, como é que eu vou... Deus, o que é que vai ser? Como é que eu... É agora que os corvos também vão trazer vinho verde? Já perceberam que eu gosto de vinho verde? É agora? Já vamos passar à frente. É que nós muitas vezes, Deus envia o seu castigo. O profeta Abacuque retrata tão bem a igreja. O profeta Abacuque, em determinado momento, ele está muito zangado a dizer, as pessoas não querem nada contigo, só fazem aquilo que te desagrada, a nação está perdida, Deus, parece que não fazes nada, tens que os castigar. E Deus disse, está bem, eu vou castigar. Vai vir um povo que vos vai levar para o cativeiro
E então o profeta Abacuque diz, calma, Senhor, também não, eles são piores do que nós. E Deus diz, sim, mas isto vai acontecer desta e daquela maneira. E Ele faz a pergunta que nós devemos fazer e que muitas vezes nós fazemos. Ok, Senhor, está bem, mas eu sou justo. Eu sou íntegro. Eu não abandonei os princípios da minha fé. Eu não estou a seguir, eu não estou a ir atrás de outros deuses. O que é que vai acontecer comigo? Porque então vamos todos para o cativeiro e muitos justos foram para o cativeiro. Sabe qual é que foi a resposta de Deus? É a mesma resposta que foi tão importante para Abacuque, foi muito importante para Paulo, foi importante para Lutero. O justo por meio da sua fé viverá. Viverá quando Deus está a derramar a sua misericórdia e viverá quando Deus está a derramar a sua ira. Pela fé. Pela fé. Então, de repente, nós olhamos para esta situação e agora como é que vai ser? E Deus volta-se para Elias e diz, agora tu vais sair deste lugar, até aqui eu sustentei-te com corvos, até aqui tu bebeste água deste lugar que havia, agora acabou, mas eu já ordenei a uma viúva que cuide de ti. Deus, mas não pode ser os corvos, a gente quer sempre escolher um caminho mais fácil. Porquê é que eu tenho que ir ter com uma viúva, se os corvos estavam a fazer tão bem o seu trabalho, nunca se atrasavam? Bem, quem traz pão e traz carne também pode trazer água ou bebida. Porquê? E eu imagino a mente de Elias, mesmo num homem de fé, eu imagino a mente, uma viúva. Ainda por cima, Deus, uma viúva, não havia ninguém melhor? Não havia ninguém que tivesse um tipo de sustento mais forte, mais constante? Uma viúva, o que é que eu vou fazer agora? Uma viúva, mas ele foi, ele segue. E mais importante é nós entendermos que quando ele chega àquele lugar, ele vai encontrar uma viúva que o que ela tinha era para aquele dia, para aquele momento, para ela e para o seu filho, tinha a apanhar um pouco de lenha e ia fazer a última refeição. Não tinha qualquer esperança, a não ser a morte. E é esta viúva, veja, Deus disse, já dei ordens. O já dei ordens de Deus não é que Deus chegou e disse àquela viúva, tu vais fazer desta maneira. Eu já sei como é que vou agir. E eu já sei porque é que vou agir. E sei como é que vou fazer as coisas acontecerem. É tão importante nós aceitarmos isto. Às vezes aquilo que Deus coloca diante de nós como resolução para a nossa vida parece tão frágil. Parece que estamos à espera que de um lado, não, aquela pessoa pode me ajudar. Às vezes é extraordinário. Então quando falamos de recursos financeiros é terrível. Eu gosto tanto de ver as pessoas a fazer contas com o dinheiro dos outros. Extraordinário. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu já tinha feito isto. Eu já tinha ajudado os pobres. Pois é a conversa do Judas, não é? Eu já tinha... Com o dinheiro dos outros. O problema é que a tua fé tem que te levar a agir com aquilo que tu tens. Com aquilo que tu tens. A resposta e a provisão de Deus surge muitas vezes de onde menos nós esperamos. Precisamos crer independentemente daquilo que os nossos olhos veem, independentemente daquilo que a nossa mente pensa, independentemente daquilo que os nossos ouvidos ouvem, daquilo que o nosso coração sente. A fé tem que nos transportar a perceber, Deus, se a resposta vem dali, então eu creio em Ti. Se foi este o recurso, dava-me mais confiança aos corvos. Mas se é por uma viúva, eu creio. Precisamos de uma fé que renova a esperança das pessoas. Quando o profeta encontra esta mulher já não tem fé, esta mulher já não tem esperança, já não tem expectativa para o futuro. É por isso que eu digo que a nossa fé não tem apenas que ver connosco. Tem que ver com as outras pessoas. Tem que ver com nós conseguimos levantar aqueles que estão caídos, levantar aqueles que estão fracos, levantar aqueles que estão desanimados, levantar aqueles que estão perdidos, mostrar àqueles que estão perdidos que há um caminho. Mas eu não sou a pessoa mais eloquente. Mas eu não tenho a maior capacidade. Mas tu tens uma fé em Deus que pode marcar a diferença nesta cidade, neste país. Ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Serviam apenas para uma frágil refeição.
Mas essa farinha e esse azeite foram transformados numa provisão divina para todo o tempo em que a seca durasse. Não apenas para ela, mas igualmente para o profeta. Aquilo que não chegava para 2, para uma refeição, chegou para 3 por um período largo de tempo. Aquilo que te parece tão pouco é aquilo que Deus pode usar dia após dia. Precisamos de uma fé que tem que ser exercitada e renovada diariamente. Eu gosto muito de uma outra história com o profeta que também tem que ver com azeite. Uma mulher que tinha dívidas, não sabia como pagar essas dívidas, e não sabendo como pagar essas dívidas, ela recorre a Deus. E é-lhe dada uma estratégia: vai pelos teus vizinhos e pede, não é, todos os vasos, todas as vasilhas que tu conseguis encontrar. Pede. Depois vais encher, vais fechar lá no teu quarto com os teus filhos, com o teu filho, e vais encher. E eles pediram, e estão lá no quarto. Eu estou a imaginar aquela criança. Primeiro não percebeu para que aqueles vasos todos. Depois eu estou a ver o que é que a minha mãe vai fazer com um bocado de azeite com estes vasos todos. Eu imagino as crianças. A Bíblia fala tanto dos momentos em que as crianças assistem àquilo que pela fé Deus faz. E nós temos que ter o cuidado de não ocultar esse caminho de fé aos nossos filhos. Às vezes parece que queremos passar tudo aos nossos filhos como tudo é tão natural. O pai trabalhou e conseguiu dar-te isto. A mãe estudou e consegue-te ajudar nisto. E passamos tanto esta ideia que de repente, sabe o que é que estamos a dizer? Não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou conseguir. E parece que Deus está fora desta equação. Agora, é um milagre, e tantas vezes nós agimos num impulso de fé, não é? A partir do momento em que ela começa a virar o azeite, e o azeite dá para um, traz outro, dá para outro, não é? É de seguida, a fé é usada naquele momento, e de repente traz, já não há mais. Sabe o que é que isso nos mostra? Não acabou por causa de Deus, acabou por causa daquilo que eles arranjaram. Se houvesse mais, continuava a sair azeite. E eu estou a ver aquela criança. É como a criança na multiplicação do pão e do peixe. Olha, dá cá o teu lanchinho. Agora, se eu sabia, já tinha comido mais cedo. Agora levaram-me o lanche. Fui guardando, até porque Jesus falava. E uma das histórias, leiam com atenção, eles estiveram lá muitos dias. Às vezes parece que aquilo aconteceu numa tarde. Não, estiveram lá vários dias. Numa das multiplicações estiveram lá vários dias. E de repente eu estou a ver o que é que Jesus vai fazer com o meu lanche. E de repente estão lá os discípulos. Ok, lá arranjaram aonde colocar. Jesus dá graças e começa a partir. E o rapaz a dizer, isto mal dava para mim? Porque as crianças não param. As crianças ficam lá assim a olhar. O que é que ele vai fazer com o lanche? E de repente ele diz, como é que aquele lanchezinho tão pequenino... Como é que aquilo encheu? Dá para pôr tanta gente a servir. E eles vão. E de repente é os discípulos. Ok, está bem, já vimos o milagre. Isto aconteceu agora. Deu para tudo. Algo sobrenatural está a acontecer aqui. E agora estou a ver os primeiros, não é? Porque estavam assentados em grupos. Não é? Começamos por este lado. Chega aqui ao Bino e ele diz, olha, para mim já chegou. O pastor Oscar, que ele come bem. Para mim já chegou. Faz-me lembrar aquela criança que foi encontrada num casamento a chorar. Encontraram uma criança num casamento a chorar. O que é que se passa? E a criança disse, já não consigo comer mais. E a pessoa quis ajudá-lo. E deu-lhe um conselho. Olha, põe nos bolsos. E ele disse, não posso, estão cheios. Sabe? Eu estou a ver toda a gente a querer tirar, mas chegava e havia sempre, e chegou ao fim e ainda havia, ainda sobrou. Mas são aqueles momentos de impulso, são aqueles momentos em que às vezes até estamos num momento de celebração, estamos todos juntos e pela palavra somos impulsionados à fé, pelo apelo somos impulsionados e aí nós usamos fé e até acabar esse momento é fé atrás de fé e somos capazes de conquistar tudo e fazer tudo acontecer e há quem se meta à nossa frente que nós damos conta de tudo, mas depois há o dia-a-dia. E sabe como é que foi o dia-a-dia neste caso?
Voltando à história. No início havia um bocadinho de farinha na panela e havia um bocadinho de azeite na botija. E que eu saiba, a panela não cresceu, nem a botija cresceu. Era sempre a mesma. O profeta disse para ela fazer primeiro um pão para ele, pequeno. E num ato de fé, aquela mulher fez isso. Deu para ela, deu para o profeta, deu para o filho naquele dia. Não sei se era almoço, deu para o jantar. Deu para o pequeno almoço do dia a seguir. Deu para o almoço do dia a seguir. Mas todos os dias era preciso pôr a fé em ação. Porque todos os dias era preciso pegar na botija, que era a mesma, de onde havia um pouco que não dava esperança nenhuma, e usar essa pequena parte de azeite. Todos os dias. E a nossa fé, ela tem que ser exercitada todos os dias. Todos os dias. Renovada diariamente. Neste caso, a cada dia a panela e a botija eram as mesmas. A quantidade não aumentou, mas diariamente elas serviam-se e no final os ingredientes continuavam lá. Quantas vezes, depois de experimentarmos a graça de Deus diariamente, em determinados momentos nós tendemos a desconfiar? Escuta, o Deus que nos sustentou ontem é o Deus que nos vai sustentar hoje. Quantos aqui em algum momento da vossa vida já foram curados de alguma enfermidade? O Deus que curou no passado é o Deus que pode curar hoje. Quantos de vocês hoje não estão doentes? Epá, ok, há muita gente doente. Ou então há muita gente a dormir. Okay? Não estão doentes, mas olha, deixa-te dizer uma coisa. A fé tem que te levar a entender isto. Amanhã tu podes estar doente. Amanhã tu podes estar doente. Mas o Deus que curou ontem é o Deus que cura hoje, é o Deus que tem poder para curar amanhã. Mas a minha fé faz-me acreditar que Deus faz milagres, é verdade. Vamos a Hebreus novamente àquela ideia. Pela fé derrubaram muralhas, pela fé aconteceu isto, pela fé aconteceu aquilo, é verdade. Pela mesma fé alguns foram cerrados ao meio. Pela mesma fé alguns morreram à espada. Pela mesma fé Pedro foi liberto da prisão. Pela mesma fé Tiago foi morto à espada. Não tem que ver com aquilo que acontece, tem que ver com nos levar de volta à origem, é levar-nos de volta a Deus, seja pela morte, é conforme Deus quer fazer. E a nossa fé tem que nos fazer aceitar isso dessa mesma maneira. Os recursos de Deus são ilimitados. Do nada, Ele pode fazer tudo. Agora, a nossa fé, ela é muitas vezes colocada à prova. Deus permite que venha tanta coisa à nossa vida. Deus permite que venha tanta coisa à nossa vida. Vejam o exemplo de Jó. Jó tinha uma família fantástica. Tinha uma vida social extraordinária. Tinha finanças brutais. Era um homem rico. Era um homem abençoador. Era um homem íntegro. Era um homem sincero. Era um homem temente a Deus. Era um homem que estava tão preocupado com os seus filhos. Os filhos davam uma festa e aquele homem era tão preocupado que pensava assim: eu não sei se eles pecaram, mas vou oferecer aqui uns sacrifícios a Deus para que, se isso acontecer, Deus tenha misericórdia deles. E este homem estava tão bem na sua relação com Deus, até que um dia, e não me peçam para explicar, há coisas que eu não consigo explicar, mas diz que estão lá reunidos, está Deus, os anjos, e de repente diz que Satanás também está lá. Há coisas que não me peçam para explicar. Mas está lá. E é interessante que Deus não disse: sai daqui, Satanás. Não. O que ele disse é: então olha, vieste de onde vens? Eu vim de passear a terra. Passei por ela. Não é? E o que é que o diabo é? O nosso acusador. Eu vi alguém que diz que é teu filho a fazer isto, a mentir. Eu vi alguém que... Mas Deus dá a volta à conversa e diz: então já que andaste, deixa-me ver se tu andaste a passear com atenção. Viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, sincero. Pois vi, mas ele só tem fé em ti porque tu também lhe estás sempre a abençoar. Está bem, então tira-lhe lá o que tu quiseres, né? Dos seus bens materiais, da sua família. Ele perde filhos. Quase que me atrevi a dizer, infelizmente não perdeu a mulher, porque às vezes era melhor ter perdido. Aquela. Não estou a falar para ti, amor. Aquela. Escutem. Perde
perde. E de repente, eu não sei com que regularidade é que ele vai lá, mas voltou a lá ir. E Deus disse, pois é, mas quando tem que ver com a vida dele, a própria vida, a saúde, o homem dá tudo por causa de si mesmo. É por isso que alguém inventou a tortura. Começam com a família. Deve haver algum amor. Mas ainda resisti. Mas ele não vai resistir. Quando a gente agora começar a dar aqui à manivela e a esticá-lo, ele vai chegar a um momento, e alguns acabaram por confessar aquilo que não era verdade. Só para tentarem salvar a vida. E o diabo achava que Jó era dessa fibra. Sabem o que é que aconteceu? Deus disse, a vida não lhe tiras. Do resto faz o que tu quiseres, mas a vida não lhe tiras. Sabe? Diz que foi do pé até à cabeça. Tudo o que o diabo pôde fazer, ele fez. Tudo. Sabe o que é que aconteceu? Jó manteve a sua integridade. Jó manteve a sua esperança. Ainda que ele me mate, nele confiarei ou nele esperarei. Não tem que ver com as circunstâncias. Tem que ver com a minha perspectiva de Deus. Após algum tempo de estarem naquela casa, dia após dia, a serem alimentados pela farinha e pelo azeite, dia após dia, o filho desta mulher morreu. Quando o filho desta mulher morre, sabe o que é que surge? Palavras de ingratidão. De esquecimento por tudo o que Deus fez no passado. Até do profeta. Querem ver comigo? Versículo 18. O filho morreu. E ela diz, então disse ela a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse-lhe, dá-me o teu filho. Tomou no seu regaço, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou à sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, porque até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho. Deus, eu não percebo, Deus. Nada corre bem. Tão rapidamente se esqueceu dos corvos. Aquela mulher, o que é que tu vieste fazer à minha casa? Estão recordados qual era a expectativa desta mulher quando teve um encontro com o profeta? Fazer uma refeição e morrer. Passou algum tempo e a criança morre. Ela ainda não morreu, mas a criança morre. E ela começa logo numa revolta interna. Esquece de tudo o que Deus fez na vida dela e do seu filho. E começa a dizer ao profeta, para que é que tu vieste a este lugar? O que é que tu vieste cá fazer? Pois é. Quem é que o salvou? Quem é que lhe salvou assim? Diga lá. Quem é que o salvou? Foi Jesus, não foi? Que esperança é que você tinha? Zero. Quem é que o curou das suas enfermidades? Pois é. Se calhar alguns de vocês que estão aqui já, pelos médicos, já deviam estar mortos, mas ainda estão cá. Mas agora vem o problema no dia que se chama hoje e você esquece do passado. Descarta Deus, coloca Deus de parte e agora Deus é muito mau. Hoje é como ao povo quando saiu do Egito. Hoje vou à Bíblia toda. Se fosse na igreja local não podia fazer isto, porque tenho que pregar para a semana. Senão gastava tudo, pronto. Não. Aqui posso pregar a Bíblia toda. Deixar alguma coisa? Está bem, eu vou deixar. Às vezes é tão estranho. O povo está no Egito. E pelo que percebemos na história a aclamar, Senhor, tira-nos do Egito, liberta-nos da escravidão, queremos sair daqui, não te esqueças da promessa, não te esqueças que disseste que nos ias dar uma terra, tira. Deus tira. Vão no meio do deserto, estão junto do Mar Vermelho, para que é que nos tiraste do Egito? Estávamos tão bem lá. Veja, às vezes as pessoas valorizam tanta coisa. Bem, valorizaram carne. Bem, a gastronomia é sempre de valorizar. Mas não foi só isso. Nós lá até tínhamos sepulcros. Até podíamos ser bem sepultados. Agora vamos morrer aqui no deserto. De repente vão pelo deserto e começam a dizer, só pão todos os dias. Quer dizer, não faziam nada.
Deus dava do céu. Queriam carne. E Deus deu carne. Olha, Deus é tão misericordioso. Não se esqueça do passado, não seja ingrato. Não seja ingrato. Nós estamos aqui hoje por causa dele. Por causa de acreditarmos nele, de colocarmos a nossa vida nele, colocarmos a nossa família nele, colocarmos a igreja diante dele e até colocarmos o país diante dele. A nossa fé ela tem que estar sempre firmada nas misericórdias de Deus. Sabe, Deus não tinha de agir ressuscitando a criança, mas Ele ressuscitou. Nós às vezes temos muita dificuldade com as coisas estranhas. Mas o que a Bíblia nos diz é que o profeta chegou à cama, pôs-lo lá no quarto, na cama, e deitou-se sobre ele e deitou... Tão estranho, não é? Porquê é que ele fez isto? Olha, se calhar pela mesma maneira como Jesus cuspiu no chão e colocou lá assim nos olhos do cego. Talvez pela mesma maneira. Deixe lá Deus fazer as coisas à sua maneira. Deixe Deus fazer como quer. Não perca aquilo que Deus tem só porque não é à sua maneira. Deus não disse que ia ressuscitar a criança. O que Deus disse é que a farinha e o azeite não iam acabar. E quando Deus diz, Deus cumpre. Ele não é homem para que minta. Agora, Ele não tinha prometido. Mas quando Ele promete, Ele cumpre. Mesmo assim, o milagre aconteceu. E a criança, ela foi ressuscitada. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, independentemente do que surge no dia de hoje. As dificuldades de hoje não podem apagar a graça que Deus manifestou sobre a nossa vida até hoje. Escute, você pode ficar completamente sem saúde nenhuma. Isso não apaga que Deus é Deus. Você, por causa da sua fé, até pode sofrer alguma coisa e até pode vir a morrer, mas Deus continua a ser Deus. Eu queria convidar-vos a ficarmos de pé.